Olá! Muitas vezes, a gente pensa no livro de Atos como se fosse só um registro histórico da igreja lá no comecinho. Mas na verdade é muito mais que isso. É a sequência direta da história de Jesus, sabe? A segunda temporada começando exatamente onde a primeira parou. Então, bora mergulhar nisso. E essa é a grande pergunta, né? O que acontece depois do fim? O primeiro capítulo de Atos chega para responder justamente isso. Ele não é só um epílogo, um finalzinho, não. É o prólogo de uma era totalmente nova, preparando o palco para tudo o que vai acontecer. Vamos ver de perto como essa transição rolou. Bem, o livro retoma a conversa com uma pessoa chamada Teófilo, quase como se o autor dissesse: "Ei, lembra de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar? Pois é, a história não acabou não. O foco muda para os 40 dias depois da ressurreição, um período que, olha, mudaria tudo." E perceba a ênfase na certeza. O texto não fala de aparições vagas ou meio sonhadoras, mas de provas infalíveis. O objetivo aqui era duplo. Primeiro, confirmar sem nenhuma sombra de dúvida que ele tinha vencido a morte. E segundo, dar as últimas e mais importantes instruções sobre o tal do reino de Deus. E é a partir dessas instruções finais que surgem duas coisas: uma ordem muito clara e uma promessa, sim, extraordinária. Esse é o momento-chave que define o propósito imediato dos apóstolos e o que eles precisam fazer a seguir. A instrução não podia ser mais direta, sem rodeios. Não saiam de Jerusalém. Nada de se dispersar, nada de voltar para casa. A ordem era para ficar em Jerusalém e esperar. Mas esperar pelo quê exatamente? Essa expectativa é o que move toda essa primeira parte do capítulo. E aqui a gente entende o que era essa promessa. Jesus faz um contraste bem direto. O batismo que eles conheciam, o de João, era com água, um símbolo externo. Mas o que estava por vir era algo totalmente diferente. Um batismo com o Espírito Santo. Uma verdadeira imersão em poder divino. E fica bem claro que essa promessa de poder não era um fim em si mesma, entende? Era o combustível para uma missão. E que missão? Esse versículo é praticamente a declaração de propósito de todo o livro de Atos. Uma expansão em ondas, sabe? Começando ali em Jerusalém e destinado a alcançar o mundo todo. Bom, depois da missão e a promessa, a história toma um rumo bem dramático. Chega o momento da transição final, a partida física de Jesus da Terra. Um evento que a gente conhece como a Ascensão. A descrição é super simples e visual. Não tem grandes efeitos especiais, sabe? É só ele foi elevado e uma nuvem o escondeu. Fim. Dá para imaginar o pessoal ali olhando para cima. Deve ter sido um momento de espanto total e talvez de incerteza. Mas eles não ficam parados olhando para o céu por muito tempo. De repente, aparecem dois mensageiros celestiais com uma mensagem crucial. E a pergunta que eles fazem é, na verdade, uma orientação. Por que vocês estão aí parados olhando para cima? A tarefa não está no céu, está na terra. E a promessa que eles fazem redireciona totalmente o foco, da perda para a esperança e para a missão. Os apóstolos então obedecem à ordem, voltam para Jerusalém e se reúnem. Só que quase que imediatamente eles enfrentam o primeiro desafio como grupo. Um problema bem organizacional que precisava ser resolvido antes da missão começar para valer. Pensa nesse número por um momento. 120. Não eram milhares, mas um grupo pequeno reunido numa sala. Esse era o tamanho de todo o movimento naquele momento. Um núcleo pequeno, mas que estava ali, unido, orando e esperando a promessa. E aqui que a gente vê Pedro assumindo a liderança. Ele se levanta no meio do grupo e aborda a elefante na sala. O grupo dos 12, a base da liderança deles, estava quebrado. Havia uma vaga deixada pela traição e morte de Judas. E o texto não passa pano, sabe? Ele vai nos detalhes sombrios. Relata o fim trágico de Judas e explica a origem do nome Aceldama ou Campo de Sangue. Esse detalhe serve para fechar de forma definitiva aquele capítulo e reforçar a necessidade de seguir em frente. A parte final do capítulo é toda dedicada a resolver esse problema. E não era só uma questão de preencher um cargo, não. Era sobre restaurar a integridade da fundação do grupo antes que a grande missão pudesse começar. E o que é fascinante aqui é o processo metódico que eles usaram. Primeiro, definiram qualificações claras. O candidato precisava ter acompanhado Jesus durante todo o ministério. Depois, nomearam 2 que se encaixavam nos critérios. Em seguida, eles oraram pedindo a direção de Deus. E, finalmente, usaram um método antigo para tomar decisões, o lançamento de sortes. Para eles, não era um jogo de azar, mas uma forma de deixar a decisão final nas mãos de Deus. E o resultado é decisivo e direto. A sorte recai sobre Matias.
A decisão foi tomada. E com isso, o objetivo é alcançado, a restauração. Matias é contado com os 11 e o grupo de 12 está completo de novo. E esse número não era aleatório, era simbolicamente poderoso, ecoando as 12 tribos de Israel. Com a fundação restaurada, a estrutura estava pronta para o que viria a seguir. E isso nos deixa exatamente onde o capítulo termina. A equipe está completa, a missão foi dada, eles estão em Jerusalém, esperando. A estrutura está pronta, mas a energia ainda não chegou. A pergunta que fica no ar é: o que é exatamente esse poder prometido e como ele vai se manifestar? A resposta? Bem, essa é a história para o próximo capítulo.